Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e tenho um programa educativo para trazer aqui as informações importantes para a sociedade. E hoje nós vamos trabalhar num tema que é interessante para muita gente, que tem processo de empresas terceirizadas contra a administração pública também. Quando essas empresas terceirizadas prestam um serviço para a administração pública e existe uma responsabilidade subsidiária da administração. O que significa isso? Significa que se a empresa que contratou o empregado vai à falência, a administração pública, em tese, teria que arcar com as despesas dessa reclamatória trabalhista. E nós temos milhões de processos em todo o Brasil de pessoas que prestaram serviço em empresas públicas, mas contratados pelo regime CLT em empresas terceirizadas, e essas empresas terceirizadas fecharam, foram à falência, não pagaram seus empregados. Isso vai para a justiça, corre anos, quando termina o processo, a empresa terceirizada já não existe mais, e aí, em princípio, não tem mais nem de quem cobrar, né? Porque se a empresa fechou, se a empresa faliu, né, ele vai ter que cobrar de quem? Da administração pública. Então, essa tese de responsabilidade da administração já foi debatida em muitas instâncias. O próprio Tribunal Superior do Trabalho criou a súmula 331, né? A súmula 331 diz o quê? Que existe responsabilidade subsidiária da administração pública quando houver culpa em vigilando e culpa em elegendo. Isso é do latim, né, essas expressões. O que significa, professor Menino, culpa em vigilando e culpa em elegendo? Significa o seguinte: quando a administração pública não fiscaliza o contrato, ela é responsável. E quando ela seleciona uma empresa que não é idônea, ela também é responsável. Esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque se a administração pública contrata um serviço terceirizado e essas pessoas estão prestando serviço dentro dos órgãos públicos, a administração pública tem que fiscalizar se a empresa terceirizada está pagando normalmente e em dia os empregados, porque essa verba é uma verba pública e essa verba pública vai para uma empresa terceirizada. E essa empresa terceirizada tem que prestar conta de imediato de todos esses valores logo em que é feito o repasse. O que acontece muitas vezes é que a administração pública não fiscaliza, simplesmente repassa para a empresa terceirizada, a empresa terceirizada atrasa um salário, 2 salários, 3 salários, quando vê já tem ali um acumulado de 2, 3, 4, 5 milhões, né? Às vezes mais, porque são muitos trabalhadores, e a empresa terceirizada ficou com o dinheiro, fechou, faliu, os sócios vão embora, levam o dinheiro e os empregados ficam na mão. Então, é muito importante a fiscalização da administração pública para não acontecer isso. E além da questão do salário do mês, recolhimentos previdenciários, recolhimentos de FGTS, que a administração pública deve pedir mês a mês essa contabilidade, assim que repassa o dinheiro, tem que ter a prestação de contas de imediato, né? Tem também as verbas rescisórias, que são o quê? Férias, 13º, multa de 40%, fundo de garantia, aviso prévio, enfim, são verbas rescisórias para garantir o pagamento desses empregados no caso de rescisão. Tem muitas empresas terceirizadas que já botam no pacote todos esses custos e já recebem esses custos antecipadamente para quando for fazer a rescisão do empregado já ter esse dinheiro. Ocorre que muitas empresas pegam esse dinheiro da administração e não passam para os empregados, ficam com eles. É o tal golpe, né? Nós temos muitas empresas terceirizadas no Brasil, infelizmente, que contrataram aí milhares de empregados e que não pagaram os empregados, nem verbas rescisórias. Aí nós temos também outras questões, que nós temos hora extra, adicional de salubridade, equiparação salarial, vários direitos também que são pleiteados pelos trabalhadores terceirizados. E isso é de responsabilidade tanto da empresa que contratou, quanto da empresa que está prestando serviço, ou da administração pública nesse caso, né? E aí nós temos o quê? Agora uma matéria de repercussão geral no Supremo, ao qual o Supremo vai decidir em última instância, porque isso já passou do Tribunal Superior do Trabalho para o Supremo,
E o Supremo vai decidir, em última instância, se a administração pública é responsável ou não no trabalho terceirizado. E aí nós temos o quê? Milhares de processos trabalhistas em todo o Brasil, ao qual a administração pública é parte, e a administração pública, prefeituras, municípios, né, estados, União Federal, todos os entes públicos recorreram até o STF. Então nós temos milhões de processos em recursos para o STF com essa matéria, ao qual eles não são julgados, eles são sobrestados. O que é sobrestados? Eles estão aguardando a decisão da matéria de repercussão geral. Então tem muita gente que reclama, professor Merino, o meu processo está há 10 anos já, o meu processo está há 5 anos e ele não foi julgado ainda, está esperando só a decisão do Supremo, por causa dessa matéria de repercussão geral, que está para ser julgada no Supremo. Quando o colegiado do Supremo se reunir para decidir essa matéria, isso vai valer para todos os processos de administração pública do Brasil inteiro. Todos os processos em que o trabalho terceirizado, a pessoa não recebeu, colocou também no polo passivo da ação o ente público para que ele responda, e a empresa terceirizada faliu, não tem como pagar. E aí nós temos o ente público ali do outro lado, né, também como responsável. Se o Supremo disser, na sua decisão, que a administração pública é responsável, todos os entes públicos vão ter que pagar todos esses processos. Se o Supremo disser que a administração pública não é responsável, aí essas pessoas não vão receber esses pagamentos dos entes públicos, seja Estado, município ou União. Ou também uma terceira via, o Supremo pode dizer que a administração pública é responsável em casos X, tais e tais casos, tais e tais condições, como a súmula 331 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, né? O Supremo pode botar condições para alguns tipos de casos, alguns tipos de processos com relação à responsabilidade subsidiária da administração pública, que é o quê? Que é o município, o Estado, a União, né, prefeituras e tal, pagarem quando a empresa terceirizada não paga. Essa matéria é de repercussão geral, ela está no STF para julgamento e pode ser a qualquer momento, né? Essas matérias de repercussão geral podem ser a qualquer momento. Quanto mais rápido sair, melhor, porque as pessoas estão esperando uma definição quanto aos seus processos, né? Nós temos um número muito grande de processos, principalmente pessoas da área de limpeza, vigilância, conservação, prestação de serviços, trabalhavam, né, na área terceirizada, prestando serviço e tem processos. Mas também outros tipos de prestação de serviço foram contratadas como serviços terceirizados. Nós temos hoje um grande número de trabalhadores terceirizados no país, né? E isso vai valer para todos os trabalhadores. Eu espero que o Tribunal Superior, né, o Supremo Tribunal Federal, decida o mais breve possível e que decida favoravelmente aos trabalhadores que trabalharam anos, que prestaram horas extras, que trabalharam em condições insalubres e que não ganharam os seus direitos. Porque se a administração pública não for responsável, nós vamos ter uma situação muito irregular no país, ao qual a pessoa presta um serviço e não recebe o seu pagamento, né? E aí a administração pública não vai pagar um serviço que foi prestado. Por que motivo que ela não vai pagar? Se ela teve esse serviço prestado. Então, na minha opinião, eu entendo que a administração pública, municípios, Estado, União, devem arcar com o pagamento dessas verbas trabalhistas quando a empresa terceirizada vai à falência ou quando a terceirizada não paga nos processos judiciais. Esse é o meu entendimento. Porque, afinal de contas, a administração pública foi beneficiada com o serviço. Ela recebeu a prestação de serviço desse empregado. Esses empregados trabalharam horas extras, às vezes, trabalharam em condições insalubres, em condições perigosas, pediram outros tipos de direitos, sofreram, às vezes, um acidente de trabalho dentro do seu local de trabalho, acidente de trabalho grave, às vezes, que leva à morte. Isso tudo vai para onde? Vai para esse tipo de processo
que vai contra a empresa terceirizada e junto coloca ali o ente público, seja Estado, município ou União, né? Se ele trabalhou na prefeitura ou no Estado ou para um órgão da União Federal, ela responde junto, os órgãos públicos respondem junto na Justiça do Trabalho, por esses contratos CLT. E aí, todos esses processos foram andando em grau de recurso, chegaram até o Tribunal Superior do Trabalho e, em grau de recurso ainda, foram até o Supremo Tribunal Federal, porque o Tribunal Superior do Trabalho, com a súmula 331, determinou que a União era responsável pelo pagamento em milhares, centenas de milhares de processos. Então, no entendimento majoritário do Tribunal Superior do Trabalho, a administração pública deve pagar quando a empresa terceirizada é inadimplente, né? Porém, em recurso para o Supremo Tribunal Federal, todos esses processos foram enviados e agora a gente aguarda a definição do STF, né? E acho também que isso é uma matéria de repercussão social, afinal de contas tem aí centenas de milhares de famílias, trabalhadores que trabalharam e estão recebendo esse pagamento. Eu acho que é uma questão de justiça, né? Ao qual essas pessoas devem receber aquilo que é devido, né? Então essa é a minha opinião, minha posição jurídica até, é que a administração pública deve ser responsabilizada por estes serviços prestados, ao qual os trabalhadores ali dedicaram anos de suas vidas. Mas, como o Supremo ele é um tribunal mais político do que jurídico, né, pode-se dizer, porque os seus membros são indicados pelos presidentes, os seus membros não precisam de concurso público para estar lá, eles precisam simplesmente de uma indicação política, tanto que nós temos pessoas que nem formação jurídica tinham e foram ministro supremo. Nós já tivemos um médico que foi ministro supremo e que não tinha a formação jurídica. Então, é indicação totalmente política, né? Nós tivemos agora uma indicação pelo presidente da República que indicou simplesmente o seu advogado para ser ministro do Supremo. Uma pessoa que nunca fez concurso público, que nunca foi juiz, que nunca trabalhou na administração pública. Então a gente pode dizer que o Supremo ele é um tribunal mais político do que jurídico. É claro que as decisões do Supremo Tribunal são fundamentadas. Nós temos também pessoas de carreira no Supremo Tribunal Federal, temos juízes de carreira, temos pessoas lá de carreira, mas nós temos lá um grande número de pessoas indicadas simplesmente por questões políticas. Então a decisão muitas vezes leva mais em consideração a política do que o próprio direito, do que os fundamentos do direito. Porque depois de uma decisão do Supremo, você vai recorrer para onde? Não tem mais para onde recorrer. É a última instância. Então, nós ficamos aqui no país amarrados a decisões de um Supremo Tribunal Federal que é composto por pessoas indicadas de uma forma política por presidentes que pertencem a partidos políticos, né? Na minha opinião, eu acho que o Supremo tinha que ser montado por juízes de carreira, pelos mais antigos, numa eleição entre os membros da categoria. E aí se definiria os ministros do Supremo por antiguidade, por merecimento de pessoas da carreira do judiciário. Essa é a minha opinião. Mas enquanto nós não tivermos isso, nós dependemos da boa vontade do Supremo para reconhecer esses direitos dos trabalhadores que têm, enfim, as suas verbas rescisórias aí não pagas e esperam há muitos anos. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se tiverem dúvidas, me acompanhem no meu canal do YouTube, também na minha página do Facebook, também no Instagram, que aparecem aí na tela. E se tiverem dúvidas, perguntas, podem enviar pelo nosso WhatsApp 519962-262, que eu sempre respondo a todos os telespectadores, né? Se você tem aí um trabalho terceirizado, tem um processo, aí tem uma dúvida sobre isso, pode encaminhar uma dúvida que eu vou estar disponível para responder. Um grande abraço do professor Merino e até a próxima.